Amém. Tem algumas pessoas entrando aí. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. A Sandra entrou aí. A dona Cida também pediu oração por ela. A dona Lourdes também. A Elaine, a Wanda. A dona Lourdes vai fazer aniversário amanhã. Mais um aninho de vida. Que Deus abençoe, dona Lourdes, a sua vida, a da Elaine, da sua casa e da sua família. Lucas capítulo 12, eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Que Deus possa falar conosco através dessa palavra. Essa semana, estudando um pouco a Bíblia, eu estou nesse plano de ler a Bíblia novamente em um ano, eu me deparei com esse texto. E quando eu me deparei com esse texto, eu pude enxergar o que Jesus ensinou na parte de cima desse texto. Eu nunca tinha lido do capítulo 12, do versículo 13 ao 21, e do 22 até o 34, eu não tinha lido pensando no mesmo assunto. Do 13 ao 21, Jesus ele vai reprovar a questão da avareza. Ele vai falar sobre nós tomarmos o cuidado para não buscar na vida inteira por coisas materiais e esquecer daquilo que é essencial. Ele conta a história de dois irmãos numa divisão de bens, e ele conta a história de um fazendeiro. Eu queria pensar um pouquinho antes de eu entrar do versículo 22 ao 30 e pouco, tá? Então presta atenção um pouquinho nisso, e eu quero ser preciso, cirúrgico na palavra hoje. No versículo de número 15 de Lucas 12, diz assim: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, para trazer um alerta aos seus discípulos e a nós, ele está dizendo assim: olha, tome cuidado, guarda o seu coração de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Presta atenção que eu vou linkar uma coisa com a outra aqui. Se você perdeu o bonde,
dessa explicação você perde a pregação inteira. Jesus está primeiro dizendo: olha, cuidado, guarde o coração de vocês da avareza, guarde, porque a vida de um homem não consiste no acúmulo de bens materiais. Primeira lição que nós aprendemos aqui desse texto é que Jesus olha diferente da maneira que o mundo enxerga a questão dos bens materiais. Qualquer homem da minha idade, mais velho ou mais novo, ele sonha em ter bens. Todos nós sonhamos. A gente nasce, começa a crescer, e os desejos que nós temos no nosso coração é o quê? Primeiro, para quem é homem, ele quer tirar a carteira de motorista. Depois ele quer ter um carro. Depois ele casa, ele quer ter talvez um filho, mas logo ele já pensa em ter uma casa, logo ele já pensa em ter uma segunda casa, uma terceira, viver de aluguel, assim por diante, ou investir e construir isso e aquilo, e sempre ter. A maioria de nós somos assim. A maioria de nós somos assim. Nós parece que nascemos e já somos picados pelo bichinho do capitalismo, que a gente tem que consumir, que a gente tem que adquirir, que a gente tem que acumular bens. E Jesus, na contramão desse ensinamento, dessa cultura do mundo moderna, ele está dizendo: olha, cuidado, porque eu enxergo diferente a vida de vocês. Cuidado, porque na minha maneira de ver, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando Jesus olha para nós, ele não se importa se eu estou andando com um carro importado ou com um carro popular. Eu não vou ser menos ou mais diante dele na casa que eu moro. Jesus, ele olha para nós e ele faz uma leitura das nossas vidas a partir do nosso ser, do nosso interior, do nosso caráter, e não na quantidade de bens que nós possuímos. Então eu quero ensinar você essa noite através da palavra, que Jesus, quando ele olha para você, ele não está tentando enxergar os bens materiais que você possui. Ele não está te julgando se você mora na melhor parte da cidade ou na pior parte da cidade, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. No mundo, os ricos, eles são aplaudidos, eles são colocados nos primeiros lugares. No reino de Deus, a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Irmãos, é preciso a igreja voltar a caminhar naquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra. Quantas pessoas nesses dias desesperadas porque têm perdido bens materiais, quantas pessoas apavoradas que tiveram seus bens consumidos pela crise que nós estamos enfrentando e acham que isso é o fim do mundo. E Jesus está olhando para nós dizendo: olha, cuidado, porque a vida do homem não consiste nos bens materiais que ele possui. E aqui ele conta uma parábola de um homem rico que produzia com abundância. Ele fala que esse homem, ele pensava com ele mesmo: o que eu posso fazer, porque eu não tenho mais onde recolher os meus frutos, aquilo que eu estou produzindo. E a Bíblia diz que ele tem uma ideia. Ele diz: eu vou destruir todos os meus celeiros e vou erguer celeiros maiores para recolher todo o meu produto e ter mais bens, e ter mais frutos, e ter mais produção, e ter mais dinheiro, e assim por diante. E no versículo 19 diz assim: então direi à minha alma, desse fazendeiro, desse rico: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Dentro dessa linha de pensamento, nessa história, nessa parábola aqui que Jesus conta, ele fala que esse homem que era riquíssimo e que aumenta os seus barracões para que ele aumentasse a sua produção e depois no final da vida pudesse descansar, curtir a velhice e assim por diante, ele fala: tudo bem, você fez tudo isso, produziu, ganhou, mas se hoje eu pedir a tua alma? Percebe, irmãos, que Deus não vai exigir de mim os bens que eu tenho na terra.
Ele vai exigir de mim a minha alma. E é nessa hora que a coisa inverte, que ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Tem muita gente que preocupa a vida inteira em ganhar, em ter, em adquirir, em multiplicar, em crescer, e esquecem da sua alma perante o Senhor, que um dia ele vai ter que prestar conta de tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Irmãos, Deus não aceita os nossos bens terrenos, não aceita. Ou seja, o meu dinheiro e o seu dinheiro não compram a salvação. Se eu moro numa mansão ou se eu moro num casebre, para Deus é a mesma coisa. O que eu estou tentando dizer é que nós temos que entesourar tesouros para a morada eterna com o Senhor no céu. Por isso que Jesus, em Lucas 12:34, ele fala: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso, irmãos, que Jesus fala que é difícil uma pessoa muito rica entrar no céu, porque o coração dela muitas vezes fica dividido. Deu para entender essa primeira parte? Agora, fazendo um link dessa primeira parte com aquilo que eu li depois que nós começamos aqui a mensagem, tá bom? E eu quero falar um pouco agora daquilo que Jesus ensina depois dessa história que ele conta dos irmãos que estavam dividindo uma herança, dessa história desse fazendeiro. E agora Jesus ele começa o versículo 22 dizendo assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Sabe por que eu pensei nessas duas histórias juntas agora? Porque Jesus está dizendo assim, quando ele dirige aos seus discípulos, ele fala assim: por isso que eu dou uma advertência para vocês. Eu contei essas histórias aqui dos irmãos que estavam dividindo uma herança, eu contei a história do fazendeiro, eu contei que dentro da história aqui, que a vida de um homem não consiste nos bens ou na abundância de bens que ele tem. Eu quero que vocês aprendam uma lição. Eu quero ensinar algo para vocês que vai além daquilo que vocês acham que é certo para a vida de vocês. E aí Jesus começa a tratar de um assunto que é uma marca da nossa geração, que é a questão da ansiedade. E eu posso dizer com autoridade isso porque eu trato a ansiedade na minha vida. E a ansiedade muitas vezes ela é desenvolvida nos nossos corações pelo excesso de preocupação que a gente tem com as coisas que ainda não aconteceram, que irão acontecer no futuro. A gente se pega ansioso por pensar no dia de amanhã, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, aonde a gente vai morar. Se o marido perde a esposa, se a esposa perde o marido, se os pais perdem um filho, como será a nossa vida? Se o vírus continuar, como que a gente vai se sustentar? Se o vírus continuar matando, dizimando a humanidade, o que será da nossa vida? E as ansiedades e as preocupações, elas começam a bombardear nossa mente. Irmãos, não é muito incomum a gente encontrar hoje pessoas que estão sofrendo dessa ansiedade. Pessoas que falam: eu estou com uma falta de ar, eu estou com o peito apertado, a hora que eu vou dormir meu coração parece que está batendo na boca. Sabe por quê? Sinais de ansiedade, sinais de que você está preocupado demais com as coisas, não só do presente, mas com as coisas do futuro. Eu caí na ansiedade porque eu comecei a me preocupar com algumas coisas, e eu quero abrir aqui meu coração para falar para vocês isso. Uma das coisas é a questão de não ter onde morar, uma casa própria. E a gente começa a ficar angustiado, dizendo: eu preciso ter uma casa própria, eu preciso ter um lugar para morar, porque eu já estou no caminho, não sou velho, eu estou no caminho da velhice, 42 anos. E a gente começa a olhar e falar: meu Deus, e se daqui 10 anos, e se daqui 15 anos, e se daqui 20 anos eu não tiver o salário que eu tenho? E a gente começa a ficar preocupado.
E a gente começa a ver o aumento de aluguel, a gente vê aumento dos imóveis, a gente vê aumento dos alimentos, a gente começa a ver à nossa volta inflação, juros, e a gente começa a ficar apavorado. E é nessa hora que Jesus vem e Ele fala assim para mim e para você: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus hoje está chamando a minha atenção e a sua atenção, dizendo: filho, filha, não ande ansioso, ansiosa. Puxe o freio de mão na sua vida. Começa a ver o que realmente importa para você. Existem pessoas, irmãos, que trabalham há anos sem tirar folga e sem tirar descanso, e acham que isso é o máximo. Tem pessoas que trabalham a vida inteira e chegam na velhice, já não tem mais a amizade do filho, já não tem mais a amizade da filha, já não tem mais a amizade da esposa, já não tem mais a amizade do marido. Se preocupou em trabalhar a vida inteira, esqueceu das coisas fundamentais da vida. E muitos na desculpam de: mas eu preciso dar um futuro bom para minha família. Irmãos, nós não conhecemos o nosso futuro. Não conhecemos. Há 20 anos atrás, quando eu perdi meu pai, eu pude entender isso, que a gente não conhece o futuro. Porque eu estava com 20 e poucos anos na época, estava trabalhando, eu, a minha irmã e meu irmão, e de repente um câncer na próstata levou meu pai. A gente não sabe do nosso futuro. A minha mãe pagou aluguel desde quando eu me entendo por gente, ela paga aluguel. Quando meu pai morreu, passaram-se 10 anos, a minha mãe conseguiu o primeiro imóvel dela. Ela já tinha, acho que, 50 e poucos anos de idade. E ela sustentou eu, o meu irmão e a minha irmã. E nós chegamos até aqui. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a ansiedade só atrapalha nas bênçãos que Deus Ele quer trazer para a minha vida e na sua vida. A gente não consegue viver com aquilo que a gente tem hoje, sendo grato por aquilo que a gente tem hoje, e entregar o amanhã nas mãos do Senhor. Nós não sabemos. Pessoas que caminhavam conosco, desde quando eu cheguei em Ribeirão, quantas pessoas a gente já perdeu? Falo de morte. Pessoas que estavam caminhando, que tinham saúde, de repente foram levados do nosso meio. E por que muitas vezes a gente fica preocupado? Por que muitas vezes foge o sono nosso? Por que muitas vezes a gente fica angustiado porque ainda a gente não tem tal carro, tal casa, tal investimento? Por quê? Porque a gente está muito preocupado com as coisas dessa terra, dessa vida. E Jesus está dizendo para nós essa noite: não ande ansioso. Não perca o seu tempo queimando a cabeça, queimando o pensamento, perdendo noite de descanso, desenvolvendo úlcera, gastrite, problemas no estômago, problemas nas costas, problemas de enxaqueca, problemas e problemas, porque a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Irmãos, parece simples, mas é algo que a gente falha tanto. A gente não consegue. Uma vez eu fui numa médica e ela falou, e eu falei que eu estava tratando a ansiedade, e ela falou assim: Fernando, você precisa aprender a viver cada momento da sua vida. Ela falou assim: você está tomando banho? Curte o momento do banho. A gente às vezes está tomando banho pensando: nossa, depois eu tenho que sair daqui, fazer isso, fazer aquilo, tenho que correr. Não é assim que a gente faz? Aí a gente está almoçando com um olho no gato e o outro no peixe. Não é assim, Netão, às vezes? Está aqui, ó, a gente está com um garfo na mão e o outro aqui no celular respondendo mensagem. E é por isso que eu caí nessa doença chamada ansiedade. A gente vai deitar, não consegue desligar a cabeça,
Porque a gente fica pensando, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Com coisa, irmãos, com coisa que a gente controla o dia de amanhã. Jesus fala que no meio do seu ensino, ele fala assim, ó: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem que pode? Se a ansiedade resolvesse problema, o mundo já estaria sem problema algum. Ele está dizendo, nada, eu não posso acrescentar nada. Um côvado, ou seja, vamos colocar aqui um cálculo, eu não posso acrescentar um dia a mais na minha vida, eu não posso acrescentar meia hora a mais na minha vida, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse poder. Nós não temos esse poder. Jesus no 26 ele fala, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que você anda ansioso pelas outras coisas? Se uma coisa pequena quer acrescentar uma coisa na nossa vida, a gente não consegue. Por que a gente preocupa com tantas outras coisas maiores? Eu já disse aqui, irmãos, e vale a pena a gente lembrar, vale a pena ouvir de novo. Há 1 ano atrás que começou a pandemia, a gente ficou preocupado, e eu acho que todos ficaram. Ai, o que será agora? A igreja fechada, ai meu Deus do céu, não quero nem ver. Se é difícil o povo já dizimar e ofertar tendo culto presencial, imagine culto online. Irmãos, eu tomei vários tapas na cara de Deus nesse 1 ano de pandemia. E todas as vezes, Ele me fala, sou eu que te sustento, sou eu que guardo a igreja, sou eu que amparo a igreja. Irmãos, no meu ciclo de amizade de pastores, no meu ciclo de amizade, tá? A maioria dos meus colegas pastores, a maioria, não tiveram falta de nada nesse 1 ano de pandemia. As igrejas que eu conheço. Claro que tem uma ou outra que passa por luta, por dificuldade, não estou falando isso. Mas não faltou sustento. Igrejinhas pequenas que juntavam ali o pouco e pagavam aluguel. Igrejas menores do que a nossa, que juntavam um pouco ali, acolá, e vamos fazer isso. E Deus foi abençoando. Há 1 ano atrás a gente não tinha noção do que ia ser as coisas, e nós chegamos até aqui. Por isso que eu não devo ficar ansioso. A questão da volta do culto presencial ou não, irmãos, não fica ansioso com isso. Deus é soberano. Acima do Supremo Tribunal Federal Superior, tem Deus. Acima da Prefeitura de Ribeirão tem o Senhor que controla tudo. Acima de tudo está a mão do nosso Deus. E a todo momento Ele está trabalhando. Ele está se movendo em meu favor, em seu favor. Ansiedade, ai, e agora? O que eu vou comer amanhã? Ansiedade, ai, como que eu vou vestir? Como? Irmãos, na época mais difícil da minha vida pastoral, a mais difícil, minha e da Ana, na vida pastoral, a Ana tinha roupa de marca no armário, na época mais difícil financeira minha e dela. Tinha uma amiga da minha mãe que comprava em São Paulo, numa loja, não sei se vocês conhecem, chamada Daslu. Já ouviu falar? Loja mais cara de São Paulo, uma das mais caras. Ia lá uma milionária, que é filha de uma amiga da minha mãe, comprava aquele monte de roupa, um monte de sapato, bolsa, isso e aquilo. Passava um tempinho, claro, ela não usava, sei lá quantos % daquilo que ela comprava. A amiga da minha mãe pegava essas roupinhas, minha mãe dava para minha mãe vinha, levava para a gente lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E a Ana usando Daslu. E o marido dela ganhando R$1.000 por mês. Deus não deixou faltar. Eu só estou dando um exemplo, não por causa da marca. Eu estou dando um exemplo por causa do cuidado de Deus. A Ana às vezes tinha vontade de comer algum doce. E começo de casamento é brabo, não é, gente? Vamos falar a verdade.
Você não sabe se você cobre o pé ou a cabeça. Se você cobrir a cabeça, descobre o pé. E se você cobrir o pé, descobre a cabeça. De tão apertado financeiramente que a gente vivia. Ela pensava que ela queria comer doce. Chegava sempre alguém da igreja. Ó, fiz um bolo aqui para vocês. Fiz um doce aqui para vocês. Pequenas coisas. Algumas vezes alguns irmãos vinham de Rio Claro, o Gilberto era um, a Dulcineia, o Zé Pedro, a Mariana, amigos, o David, a Dani, primos nossos, chegavam lá com cesta básicas atrás do carro e deixavam lá para a gente pegava o que ia usar e dava para os outros o que a gente não ia usar, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque nunca faltou pão na minha casa. E muitas vezes a gente fica preocupado, ansioso, o que vai ser do meu amanhã? Jesus está dizendo, não se preocupe com isso. A vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Jesus acrescenta aqui algo, ele está falando que a vida do homem não consiste nos bens que ele tem, ou no acúmulo dos bens. Ele está dizendo agora aqui, também, cuidado, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Sabe por quê, irmãos? Por que Jesus diz isso? Porque aqui é passageiro. A vida, com certeza, é mais do que o alimento. Com certeza. Porque um dia a vida acaba aqui na terra, então ela é mais do que um alimento. E ela está dizendo, e o corpo é mais do que as vestes. Por quê? Um dia nós seremos levados para a glória, e lá não vai nem precisar de roupa. Enquanto a gente está aqui, Deus falou que vai nos dar, e Ele dá. Diz a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, quando Deus está provando ali o povo no deserto, fala que aquele povo que viveu 40 anos no deserto, eles usavam as mesmas sandálias e as mesmas roupas. Deus sustentou. A sandália talvez acompanhou o crescimento dos pés daquele povo, e a roupa também. Milagre. Fez cair maná do céu, codornizes, e Ele abençoou. Irmãos, pensa comigo, sinceramente, se Deus sustentou um povo no deserto, Ele não vai sustentar a gente numa cidade? Pelo amor de Deus, irmãos. A gente que já foi no sertão aqui de Minas, a gente vê seca ali, a gente vê. Agora ali tem de vez em quando uns rios, tem algumas árvores, tem produção de piqui, de milho. Agora imagine um deserto onde só tem areia. Deus sustentou o povo dele ali. Vocês acham que Deus não vai sustentar eu e você? Vocês acham mesmo? O grande problema, irmãos, é que muitos de nós não queremos o básico, a gente quer além do básico. Muitos de nós queremos as pompas desse mundo, muitos de nós queremos a bajulação, a riqueza desse mundo, e é nessa hora que a nossa mente fica enferma, doente. É nessa hora que a ansiedade entra como uma flecha no nosso coração e atinge a nossa capacidade de confiança no Senhor. Porque a gente começa a ver o outro e fala, eu preciso ter o que o outro tem. Não, a gente precisa ter o pão nosso de cada dia, e que acabou. A gente mora num condomínio pequeno, eu e a Ana, com 4 apartamentos só, e vez ou outra a vizinha de cima, a gente às vezes está acabando de almoçar, 1h, 1h15, que é o horário que eu e a Ana almoça. Quando chega umas 2h, 2h30 da tarde, ela vai lá na varanda e fala assim, Ana, trouxe um pãozinho para você fresco, quentinho. Esses dias eu estava almoçando, eu falei, já manda esse pão aqui que eu vou comer com manteiga agora. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus supre as nossas necessidades. Um pão simples, que chega na nossa casa, é o cuidado de Deus por mim e por você. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque muitas vezes o nosso coração só quer ter o bom e o melhor, e esquece que a nossa vida aqui
ela é mais importante, né? Ou seja, a vida é mais importante que o alimento e o corpo, mais do que as vestes que a gente está vestindo. E muitas vezes a gente fica angustiado, triste. Aquela maldita mania que a gente tem de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E aí as ansiedades são produzidas no nosso coração. Vamos terminar aqui? Jesus diz no versículo 27, ele fala do corvo, né, e ele fala também dos lírios. Ele fala assim: observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Está falando de um lírio. Um lírio, irmãos, depois ele fala até isso. Esse lírio, depois que ele seca, ele é lançado no forno, é queimado e não tem valor nenhum. E ele diz para mim e para você: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Você não tem fé. Muitas vezes você tem a ansiedade, mas você não tem a fé. Irmãos, as coisas no nosso meio acontecem pela fé. É pela fé. É quando você acredita naquilo que os seus olhos não estão enxergando. É quando você coloca a sua mente, a sua confiança em Deus. É nessa hora que a fé te ajuda e os milagres começam a acontecer na minha vida e na sua vida. Faz um teste. Amanhã, quando começar a sua semana, não reclame porque você vai trabalhar segunda, porque graças a Deus você tem emprego. Começa a semana dizendo: Senhor, trabalha na minha fé, trabalha no meu coração, trabalha na minha vida para que eu não ande ansioso pelas coisas que o mundo pode oferecer a mim. Você vai ver como que a sua semana vai ser diferente. Eu brinco com a Ana, né? Na relação de comida, eu falo: Ana, Deus preparou esse maná hoje, amanhã pode vir um pãozinho da vizinha que cai do céu. Amanhã pode vir alguém e falar: olha, eu quero te doar isso, eu quero te abençoar nessa área. Deus dá o salário para a gente, irmãos, coisa boa. Deus te dá condição física, mental para você trabalhar e ganhar dinheiro. Por que você tem andado ansioso? Será que você tem adquirido muitas coisas e esses bens têm tirado a paz do seu coração? Eu quero encerrar contando algo aqui, depois só uma leitura de um versículo, já vou encerrar. Hoje eu vi, acho que na internet que eu vi, sobre a briga de duas famílias por herança. Duas famílias. Uma delas é a família do Aguinaldo Timóteo, que morreu agora recentemente. Diz que ele tem um patrimônio que ele deixou de mais ou menos, tá? Mais de 15 milhões de reais. Mais de 15 milhões de reais. E sabe o que já está acontecendo? A família está brigando. Até antes um pouquinho dele morrer, já estava tendo briga na divisão da herança. Aí eu olho para esse texto e eu falo: puxa vida, por quê? Brigar por coisas que Deus está falando que são assim, não são essenciais. Ele está falando: a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. O outro, se eu não me engano, é Vinícius de Moraes, que é o que fez a MPB. Eu acho que é esse mesmo, né? Família brigando. Filhos com mulher, com ex-esposas, com netos, por coisas que são passageiras. Quando eu olho para esse texto, Jesus está falando assim: não fica ansioso, preocupado com isso, com coisas materiais, com os bens, nada. Eu não estou preocupado com isso, porque eu vou sustentar cada um de vocês.
eu vou te dar o alimento, eu vou te dar as vestes, nada vai faltar a vocês. Muitos de nós temos tido inquietações. Ele fala: não andeis, pois a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Fica inquieto, preocupado demais. Quando deu lockdown aqui em Ribeirão, nossos mercados ficaram abarrotados de gente. Eu falei: meu Deus, o povo está perdido. 4 dias que o governo falou: vamos parar para minimizar. Eu não estou falando que ele está certo ou errado, o governo. Eu estou enxergando algo que mostra o desespero das pessoas, de uma coisa que ia estar lá depois de uns dias. E muitas dessas inquietações acontecem no nosso meio, de nós que servimos ao Senhor. Pessoas com 3, 4 carrinhos de compra, achando que o apocalipse chegou. Irmãos, cuidado com isso. Jesus prometeu que Ele nos daria o pão, o alimento, as vestes, enquanto nós estivermos aqui na terra. Ele prometeu isso a cada um de nós. Eu falei para Ana, eu não vou comprar nada, nós vamos ficar 4 dias com aquilo que a gente tem dentro de casa. Acabou. Quantas pessoas não se contaminaram nesses dias, indo no mercado, aglomerando com outras pessoas nas filas dos mercados, comprando fruta, legume, exagero. 4 dias. O povo viveu 40 anos no deserto, não tinha nem supermercado no deserto. E 4 dias deixou a gente apavorado, inquietações. E Jesus está falando no 30, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Jesus agora lhe dá uma lição para mim e para você. Ele fala: o mundo inteiro se preocupa com isso. Vocês não eram para se preocupar com isso. Vai um puxão na nossa orelha de Jesus essa noite, dizendo: filha, sou eu que te sustento. Por que você está inquieto? Por que a sua alma está aflita, ansioso, não dorme, não come direito, não tem lazer, não tem mais prazer pelas coisas da vida? Ano passado eu perdi o prazer de coisas simples da vida, uma refeição, um bate-papo com um amigo. A ansiedade, a inquietação tira essas coisas boas que Deus nos deu e nos dá enquanto nós estamos vivendo aqui. Tomar um café com quem a gente ama, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que falta na nossa geração é comunhão com Deus. O que falta na nossa geração é uma vida de oração. Pessoas aflitas que já não oram mais, pessoas inquietas que não leem mais a Bíblia, pessoas ansiosas porque deixaram de buscar a Deus, estão se envolvendo cada vez mais com as coisas desse mundo. Irmãos, os valores desse mundo não são os valores de Cristo para nós, não são. Sinto lhe dizer. Ontem nós estudamos com os jovens que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. É isso mesmo. Se você está amando muito essas coisas da terra, cuidado, porque você pode se tornar um inimigo de Deus. Que Deus nos dê sabedoria, graça, para que possamos buscar a Ele, saber que todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a minha necessidade. Deus hoje, irmãos, Ele pode tocar no coração de alguém para abençoar a sua vida. Deus hoje pode mudar uma situação adversa que você está enfrentando
para te dar o alimento que você precisa. Teve famílias na pandemia que ficaram desempregadas, mas que conseguiram empregos. Tem famílias que passaram por dificuldades, mas que nunca faltou pão na mesa delas, inclusive na minha casa. Esse Deus hoje está dizendo para você: não ande ansioso, não ande preocupado, não ande inquieto. Eu sou o teu Deus, eu te sustento. Eu dou o pão, eu dou o alimento, eu dou as vestes, eu dou aquilo que for necessário para que você viva uma vida abundante aqui na terra. E mais, Ele vai dar tanto para nós que nós poderemos e faremos isso, abençoaremos outras pessoas. Amém? O louvor vai cantar uma canção e depois eu quero orar por cada um de vocês. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente quer orar por alguns pedidos aqui de oração. Enquanto eu pregava aqui, chegou uma mensagem de um irmão da nossa igreja, o Mateus Ramos. E infelizmente ele perdeu um tio hoje à tarde, vítima do Covid. A irmã desse tio, né, a Zezé, estava já orando por ele, pedindo oração. Se eu não me engano é José Luiz o nome dele. E ele falou para a gente ir orar por ele, né? Nesse finalzinho de tarde para noite, ele perdeu esse tio e nós queremos orar para que Deus conforte o coração da família do Mateus, de todos os seus tios, seus primos. Infelizmente teve essa morte. Nós queremos clamar pelas misericórdias do Senhor. A Sandra pede pela Janir, por motivos de saúde, pela família. O Roger, a Sandra e o Ian pedem oração por ele, né? Parte de saúde, financeiro, a família. A mãe do Roger, a Rita, que está em tratamento médico e com a saúde fragilizada. Nós queremos também orar. Deixa eu ver aqui quem mais. O Roger já colocou. Eu acho que o primeiro aqui é a dona Cida Oliveira. Ela pede oração por todos nós, para que Deus nos dê uma boa semana. Deixa eu ver quem mais. A Wanda pede oração pelas vidas do Daniel e da Joyce, para que Deus possa quebrantar o coração e trazer libertação. A Rita pede oração por sua vida e para todos os irmãos. Está lá assistindo com a dona Cida o culto. O Gerson quer agradecer a Deus pelos livramentos dado a ele, a sua família, aos irmãos da igreja. A Ruth Alves pede libertação pelos sobrinhos Paulo, Débora, Laísa, Paloma, Vitor, Ellen
e pela saúde dela. Deixa eu ver quem mais. A Rita também, a Rita de Cássia pede oração pela família, amigos e a todos da nossa igreja. A Rosa Gonçalves agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, pede oração pela família da Anai, eu acho, ou Hanai, que teve a morte do seu pai também, e ora pelo fim da pandemia. O Augusto pede oração pela igreja, pela família e as pessoas que estão com Covid. O Valdir, lá de Uberlândia, só glorificou a Deus aqui. A Janete, ela deve ser irmã da Kelly, eu acho. Ela pede oração por ela, que ela está saindo de 2 cirurgias, ou aliás, né, estão vindo 2 cirurgias, e pela família e os amigos, e pelo livramento do Rafael. Deixa eu ver quem mais aqui. O Dimas pede oração por ele, pela dona Mercedes, Alexandre, Tiago, Osvaldo, Alex, Edivaldo, Max, Valdir, Mara, e pelos empresários e pela vida dele. Deixa eu ver quem mais aqui. A dona Cida já pediu, nós já falamos. A Ruth Maciel pede oração pela vida dela, pelos familiares e das pessoas que estão em situação de rua. A Ana Júlia pede... ela está fazendo aniversário, a Ana Júlia. Deus abençoe, viu, Aninha? Está completando mais um ano de vida, nós vamos orar por você. E está pedindo oração para aqueles que não têm o que comer, que estão com a Covid, para que Deus abençoe as nossas famílias, todas as casas. A Silvana pede oração pela família, filhos, pelos pais e pelos irmãos. O Nádio pede oração pela família dele, a família do seu irmão. O Fernando pede oração pela mãe Neuza e pela esposa Arlete e pela própria vida. A Manu pede oração pela família, para que todos nós tenhamos sabedoria e saúde. A Monique pede oração pela vida dela, pela família e amigos. A Jaque agradece a Deus, né, pelas orações dos irmãos, que a Carol teve alta, uma amiga dela que estava tratando. E o Ney, que não resistiu e acabou falecendo essa semana, nós estaremos orando para o conforto da família. O Júnior Okabe pede oração especial pelo Eduardo, sobrinho dele, e por todos nós da igreja e pelas famílias. A Yasmin agradece pela palavra, pede oração pela família e agradece a Deus pelo cuidado, por não deixar faltar nada a eles. Amém. Wanda, palavra edificante, refrigério para nós. O Gui Rosário pede pela família. A Verônica, amém, falou que Deus nos exortou, muito forte a palavra, glória a Deus, amém. A Manu pede pela Jane, que é a vizinha dela, vamos orar por ela. Só tem mais 2 aqui. E a Lu Medeiros pede oração para que Deus nos ajude a resolver as coisas lá da Kelly, que perdeu o Walter, para que elas possam retornar lá para a cidade de Maringá, que é onde a família da Kelly mora. E a Dani agradece a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Amém. Tem bastante pedidos aqui, e eu gostaria de me juntar com você essa noite para nós juntos clamarmos ao Senhor. A Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eu quero começar essa oração com essa palavra: o nosso socorro vem do Senhor. Deus, o nosso socorro vem de Ti. Quantos pedidos, quantas famílias, quantas pessoas que estão enfermas, quantas pessoas que estão internadas com Covid, com câncer, tantas outras doenças em tratamentos. Deus, estende as Tuas mãos de misericórdia e poder em favor dessas pessoas. Famílias que perderam seus entes queridos nessa semana, o Mateus, o Ney, que a Jaque estava pedindo também, a Kelly, a Ana que perderam, a Ana que perdeu o pai, a Kelly que perdeu o marido. Senhor, tem misericórdia de nós. Pessoas que estão ali internadas, sem receber uma visita de um familiar. Deus, envia o consolo, o conforto, e ao mesmo tempo envia a cura a essas pessoas, para a glória do Teu nome.
Senhor, o número de recuperados dessa doença não sei quantas vezes maior das pessoas que estão doentes. Então, ó Deus, continue operando milagres, continue salvando vidas, famílias, pessoas, continue guardando a cada um de nós, continue sustentando os empresários, os autônomos, os assalariados, funcionários públicos. Abençoa, Senhor, a dona de casa que tem a sua aposentadoria, supra as necessidades dos órfãos, das viúvas, daqueles que vivem em situação de rua. Leva o pão até elas. Usa as nossas vidas para nós abençoarmos essas pessoas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, e que essa palavra que for pregada se torne prática ou praticada nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos ansiosos, inquietos, que a gente possa saber confiar em Ti, esperar em Ti e sermos alimentados pelo Senhor a cada dia. Abençoe também os aniversariantes, a Ana Júlia, a Dona Lourdes, os que completaram também aniversário de casamento. Abençoa, Senhor, sustenta essas vidas, e que o Senhor complete a Tua obra nos nossos corações. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus possa prosperar, que Ele possa enviar o sustento, o alimento, e que nada falte a você, em nome de Jesus. A gente deixou 2 pedidos aqui, o neto, que é o Rony, e a Ana, que pediu ali pela Cleide também, pela mãe da Natália, a sogra do pastor Rafael, para que a gente possa também orar por ela. Já foi orado aqui. Deus abençoe a todos. Eles vão terminar aqui com uma canção, e eu desejo que você tenha uma semana próspera, abençoada por Deus, sem inquietações, sem ansiedade, mas que você coloque a sua confiança somente no Senhor. Deus abençoe, um forte abraço a todos em nome de Jesus. Circunstâncias não alteram as promessas